falar depois de uma atuação dessa, né? O Flamengo, que a gente esperava pelo menos um domínio do jogo, né? Até porque veio dominando os jogos. Apesar de ter feito jogos horríveis, a gente, pelo menos o domínio ali das ações a gente tinha. Hoje o Flamengo foi dominado pelo Fluminense. A verdade é essa. O primeiro tempo de amplo domínio do Fluminense, acaba 1-1. O Fluminense tinha uma superioridade numérica no meio-campo, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, e conseguiu trocar passes de uma forma muito fácil, saindo da marcação do Flamengo de uma forma muito fácil. O Flamengo abre o placar, né, ainda com uma jogada que parece ser ensaiada, não parece ser um chutão a esmo para frente, mas é uma jogada direta que a mim me incomoda muito ver o Flamengo fazendo toda hora uma ligação direta entre a defesa e o ataque, né, passando essa bola por cima do meio de campo, coisa que a gente já estava desacostumado a fazer, né? A gente, desde 2019, é um time que tenta construir esse jogo lá de trás e sair jogando. Hoje a gente não fez isso. Hoje certamente a gente fechou com menos posse de bola do que o Fluminense. E o Fluminense mandou no primeiro tempo. Por incrível que pareça ou não, a mudança no segundo tempo, a entrada do Everton Ribeiro fez com que a gente melhorasse ali o meio de campo e aí conseguisse ter um jogo mais equilibrado com o Fluminense, mas mesmo assim não serviu de muita coisa. O Flamengo não produziu. E a gente perde, inacreditavelmente, a gente perde um título de Campeonato Carioca para um time que é muito pior tecnicamente, muito pior taticamente. Os valores individuais não dá nem para comparar. A questão financeira não dá nem para comparar. E a gente conseguiu perder um campeonato para os caras. Tem muita coisa errada no Flamengo, a gente vai discutir isso um pouco aqui hoje. Mais um dia, Rodrigão. Mais uma dura derrota, né? O empate no 1-1 não quer dizer nada. A derrota, mais uma perda de um título que é, como a gente sempre disse, que não vale nada, mas que quando perde, vale muito. E fica esse sentimento, essa frustração horrível, né? O Flamengo perder não é normal e tá feia a coisa. Noite para você também. Então, o trabalho é ruim. A gente vai ter que ponderar, a gente tem que falar. Entendeu? A gente vai ter que falar. O trabalho do Paulo Souza. Esse é o trabalho do Paulo Souza. Os jogadores estão mal, beleza. É trabalho de evoluir. Não conseguiu evoluir, tira. Hoje, Fred, parabéns. Obrigado, tá, Fred? Por ter tirado o Bruno Henrique. Eu esperava até que o Fred... Se o Fred consegue fazer isso aí com 15 minutos do segundo tempo, se o Fred entra com 15 minutos e consegue expulsar o Bruno Henrique com 20, eu acho que o Flamengo até poderia pensar num título, numa vitória. Então, assim, o trabalho é ruim. Desculpa, Campeonato Carioca, eu não aceito essa falácia de que o Carioca não vale nada. Por mim, o Flamengo não disputaria o Carioca. Mas a partir do momento que disputa, é aquele negócio, você escolhe o que você faz. O Campeonato Carioca vai botar para os meninos? Beleza. Sussa. Agora, o Campeonato Carioca, a partir do momento que você bota o elenco milionário do Flamengo, porque se você pegar, o René paga o salário de jogador aí que comeu a bola e é titular garantido do Fluminense. O René, que não tá nem no banco de reserva, o salário dele paga jogador que destruiu hoje. Eu duvido que o Iago Felipe ganha mais do que o René. Duvido. Que o André ganha mais do que o René. Que o Arias ganha mais do que o René. Então é um elenco milionário. Quando você coloca um elenco, você consegue colocar isso, você ganha obrigação. Obrigação é ganhar o Campeonato Carioca. Então não aceito essa falácia de que o Campeonato Carioca não vale nada. Se não vale nada em termos de título, beleza. São 5 jogos praticamente seguidos contra 2 times grandes do Campeonato Carioca. A gente não tá falando de Palmeiras, a gente não tá falando de Corinthians, a gente não tá falando de São Paulo, a gente não tá falando de Atlético Mineiro, a gente não tá falando da nata do futebol brasileiro, não. A gente tá falando do Campeonato Carioca. A gente jogou 5 jogos seguidos. Teve um jogo aí no meio disso, mas 5 jogos praticamente seguidos. 3 contra o Vasco, 2 contra o Fluminense. Em nenhum jogo o Flamengo jogou bem. Gente, vamos parar e vamos perceber. Não é um retrato muito extenso. São 5 jogos. 5 jogos contra um adversário de uma camisa maior, mas são adversários que passam fome. Passam necessidade. São funcionários que não têm condição. São times que não têm condição de chegar na Europa e trazer a nata. Eu não posso... O Fluminense não tem condição de trazer um jogador do Arsenal, um zagueiro do Arsenal.
Não tem condições de trazer um atacante que pertence à Inter. Não tem. O Flamengo tem. Aí o Flamengo, 5 jogos, o Flamengo não consegue sobressair em nenhum dos 5. E torcedor se engana. É aquele negócio, irmão, tem que mudar muita coisa. Mas já tinha que mudar lá atrás, com a derrota da Libertadores. Se com a derrota da Libertadores a gente não mudou, vai mudar agora? Todo mundo é culpado. O Paulo Souza, a gente vai falar do Paulo Souza. Jogadores, a gente vai falar dos jogadores. Diretoria, a gente vai falar da diretoria. São todos culpados. Todos. E é isso. No final, acabou com essa merda aí. Fluminense. Vou ser bem sincero. Eu ver o Fluminense campeão brasileiro. Eles tiveram mérito. Mas ver o Fluminense campeão carioca, isso é culpa do Flamengo. Você vê o Atlético Mineiro campeão brasileiro, é culpa do Flamengo. Você vê o Palmeiras campeão da Libertadores, culpa do Flamengo. Toda a história desses últimos títulos dos clubes tem a porra do Flamengo envolvido. Tudo é mérito do Flamengo. Tem mérito. Óbvio, ninguém ganha nada sem mérito. Mas tudo tem a porra do demérito do Flamengo. Toda a história desses clubes tem o Flamengo no meio. O Atlético ganhou porque o Flamengo largou o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou porque o Flamengo foi cabaço. Não tinha nem nada taticamente numa final de Libertadores. E o Flamengo perde jogando contra o Fluminense do Abel Braga. O Abel Braga, que todo mundo fala que é limitado, e eu também. Ele é limitado. Ele é horroroso. Mas não, a gente perdeu para um dinossauro. Talvez se botasse o Jair Pereira aí, a gente perdia também. Se botasse o Joel Santana, a gente perdia também. Porra, quando é que vai começar a sobrar? Desculpa, irmão. Decepcionante, muito decepcionante. Esses últimos jogos do Flamengo, não é só esse jogo, não. Decepcionante tudo. Tudo que vem o Flamengo fazendo nesse ano. A verdade é que, assim, perder faz parte do jogo. Só entra no campeonato quem está apto a perder. Hoje o Flamengo perdeu, mas eu esperava uma postura completamente diferente dessa equipe do Flamengo. E a gente viu coisas que aconteceram durante todo o campeonato voltarem a acontecer. Erros simples. Por exemplo, o Davi Luiz era para ter sido expulso nesse jogo porque errou um domínio. Um domínio que ele fez a carreira dele inteira. E ele simplesmente errou o domínio. Assim como outros jogadores do Flamengo erraram inúmeras coisas. Passe, tentativas de lançamento, tudo. Hoje o Flamengo não me representou dentro de campo. Me sinto, mais uma vez, um babaca por ainda acreditar que poderia ter dado alguma coisa, mas é aquilo, né? A gente é flamenguista e vai até o final. E, cara, sinceramente, não vejo luz no fim do túnel. Eu gostaria de ver. E eu acho que o meu sentimento de frustração, vou ser bem sincero, é pela expectativa que eu criei com o Paulo Souza. Eu criei uma expectativa muito maior do que deveria ter sido criada, e quando o tombo vem, ele vem e machuca, filho. Tu cai de muito alto e aí você se sente frustrado. Paulo Souza tem os erros dele, tem todos. Os jogadores também, um monte de jogador tem um monte de erro. O David Braz, mano. David Braz. Não jogava nada até pouquíssimo tempo. Hoje comeu a bola, anulou o Flamengo praticamente. O David Braz, que foi escorraçado do Grêmio, um monte de time, o David Braz conseguiu. Assim, sinto falta do que o Flamengo já foi. A gente depende muito do Arrascaeta, né? Hoje o Arrascaeta, infelizmente, conseguiu fazer a jogada do gol, mas você vê que quando ele some, o Flamengo some junto. É uma pena, mas parece que vem mais por aí, porque terça-feira tem Libertadores.